E aí, investidores, beleza? Rafa Investidor trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje, galera, vamos fazer o primeiro aporte do mês aí, perto do quinto dia útil. Então, creio que a maioria de quem está assistindo esse vídeo está para receber o salário. E o que a gente vai fazer, né, galera? Não tenho muito dinheiro para aportar hoje, mas dá para mostrar que com pouco já conseguimos começar, né, galera? Então não precisamos de muito para começar a investir, mas com um dinheirinho a gente já consegue. Aqui na minha carteira tenho muitas quedas, estou com uma variação negativa de R$ 1.238, mas para ser específico, 8% da minha carteira do valor total que eu tenho aplicado. Então tem fundos aí que estão com 13, 12, 11% de queda na minha carteira. O Betal tá 13, o CPTS 10, DCRA 11, FGAA 7. Então tem muitos fundos aí que estão em queda. Entendo isso, galera. No dia que eu ia fazer o reaporte, infelizmente eu não consegui porque tinha visita em casa e segunda-feira eu acabei não conseguindo gravar, então esse vídeo saiu na quarta, né, galera? Perto do quinto dia útil do mês, então já peço o like, primeiro vídeo do mês aqui de novembro, começando o mês com o pé direito. Vamos ver aí quanto que a gente vai receber de dividendos, né, galera? Se vai pagar algumas ações. Normalmente o final de ano é muito forte de ações, novembro e dezembro. No ano passado eu recebi bastante dinheiro nesse total. E minha composição da carteira é 100% na bolsa de valores. Então eu tenho 17.438 no total aplicado. O rendimento bruto está de 455, mas essa não é minha queda total, porque eu acabei transferindo de uma conta para outra. Ou seja, eu tinha uma outra conta, né, galera, que eu deixava os meus investimentos. Como eu não tinha maioridade, eu deixava na conta da minha mãe. Então eu já invisto fazem 2 anos. Então 2 anos que eu comecei a investir na bolsa de valores. Novembro aqui vai ser um mês muito bom. No mês de dezembro irei recolher todo o dividendo e ficarei para mim, galera. Então esse vai ser o último dividendo do ano que eu vou reinvestir, né? Então do mês passado já reinvesti também, uma boa parte, deixei uma parte para esse começo de mês. Minha carteira não está muito valorizada, está bem negativa para falar a verdade, mas mesmo assim não estou perdendo dinheiro. Por quê, galera? Mesmo com esses R$ 454 negativos que eu estou, se a gente analisar, esses R$ 454 não foram que saíram do meu bolso. Nos últimos 9 meses aí, nos últimos 6 meses que eu recebi de dividendo, praticamente 3 meses já paga esses R$ 454. Então, a gente pode tirar que essa queda que está acontecendo na minha carteira não está afetando diretamente no meu bolso, mas é um dinheiro a menos, né, galera? Ó, vou calcular com vocês quanto que eu estou recebendo: 146,82, 153,29, e a gente vai calculando para saber um valor exato, né, galera? A gente consegue analisar muito bem assim, com essas métricas, com esse estilo de vídeo, ó, 193,61 foi o total que eu recebi. 940 menos 454 menos 454, eu ainda tenho 486 reais positivo. Então, apesar de toda essa queda que está ocorrendo na minha carteira, esse não é o valor do rendimento certo, né, galera? Porque esse é um novo preço médio. Na minha outra carteira eu tinha outro preço médio, mas eu não passei de uma para outra para ver os cálculos. Por exemplo, vendi o RZTR a 85,70 e comprei a 83 e voltou a subir na minha carteira. Nessa vai estar positiva, na outra estaria negativo. Então, com isso, galera, a gente não sabe o momento exato que eu vendi e a gente não tem como calcular o preço médio real. Só se eu olhar pela outra B3, calcular tudo certinho, isso seria um pouco complicado, um pouco chato. Vendi um pouco negativo, então não precisei declarar imposto de renda. Até o presente momento desse mês, estou com R$ 47 para receber de alguns fundos imobiliários que normalmente me pagam de começo de mês, como RZT, VGHF, não que me pagam de começo de mês, galera, mas que anunciam de um mês para o outro. KNCR, BRCO, XPLG, HCLG, JSRE. O único que, se eu não me engano, pagou mais do que ele normalmente paga foi o KNCR, que no mês passado veio com 95 centavos e nesse mês com R$ 1,02. Então, aumentou aí mais ou menos 7 vezes 5, 35 centavos
na minha carteira. Então, foi praticamente isso aí de diferença. Nenhum fundo aqui que eu estou vendo que normalmente paga mais dividendos ou que paga menos. Normalmente esses fundos são bem seguros e continuam pagando essa mesma quantia. VGHF, se eu não me engano, também anunciou a mesma quantia que no mês passado. Inclusive, no vídeo de hoje será nesse fundo que eu irei aportar. Com 9 centavos, na verdade ele anunciou 8 centavos no mês passado. Nesse mês voltou para 9 e a 7,75, galera, eu creio que é um fundo que está barato. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda. Irei comprar R$ 50 do fundo, então vou conseguir comprar mais ou menos umas 6 cotas dele, 6, quase 7. Se dependendo de quanto sair, eu consigo colocar mais uma, né, galera? Então, a gente não precisamos de muito para começar a investir em algum fundo imobiliário por valor desejado. Vamos ver quanto que dá R$ 50? 6, quantidade de ações. Eu acho que eu coloquei, calma, proventos recebidos. Aqui, ó, galera. Vou colocar 5 cotas. Eita, vai dar 7. Eu vou comprar de 6 para 7. Eu vou comprar 7 cotas do fundo. Vou gastar no total. Oxe, galera, calma aí. Então, 5. Eu queria 7. Oxe, vai entender. Calma aí, galera. Comprei 6 cotas, mostrou 6. Vou continuar investindo. E vou comprar mais uma aqui, ó, no total, VGHF. Vou comprar 7 cotas do fundo. Então, vou comprar mais uma aqui, ó, 7,94. Mas é por causa que tem taxa da bolsa também, essas coisas. Então, tudo fica incluído e acaba pagando um pouco mais caro. Mas eu consegui aqui comprar as cotas, né, galera? Mesmo pagando um pouco mais alto do que o 7,75, está bem barato ainda. Vou já editar e adicionar para ver como que ficaria a diferença na carteira. Creio que pelo menos um pouco do meu preço médio vai diminuir. Aqui, ó, VGHF. É muito simples, galera. Esses aplicativos que eu uso são o Fini e o RendaFi, que eu uso para calcular os dividendos, como que vai ser o mês. Então, é dois aplicativos muito bons que eu recomendo vocês terem na própria carteira. Por quê, galera? Porque é algo muito legal de você conseguir administrar os seus fundos imobiliários por ele e tal. Também tá tendo ações, então é mais bacana ainda, né? Não existe mais bacana, mas é muito interessante. Então é um aplicativo muito bom que você consegue usar para administrar os seus fundos imobiliários. O aplicativo próprio calcula a sua negatividade, tudo. Tem também aqui, ó, se a gente abrir o aplicativo... Eita, galera, não tá abrindo. Mas, enfim, quando mostra aqui, tem comunicados, você consegue ver mais informações do fundo, você consegue adquirir novas informações, você consegue abrir o relatório gerencial. Então, é muitas coisas que você consegue fazer com o aplicativo. Tanto o Fini, o RendaFi, você consegue apenas ver os dividendos. Enfim, galera, vindo trazer o final do vídeo para vocês, porque o outro acabou saindo sem áudio, então tô gravando aqui na madrugada dessa quarta para já postar o vídeo hoje. O valor atual, vocês olharam, né, de 8% de queda. Meus fundos imobiliários já me anunciaram R$ 47,44, 0,36 de dividend yield sobre o que eu tenho na minha carteira. Galera, esse aplicativo aqui da RendaFi, eu tô bem, da Fini, eu tô bem perdido ainda, né? Porque tem JCP, dividendo de ações, acho muito bacana. Vou tentar adicionar aqui minhas ações, galera. Vou ver pela Bolsa de Valores ou até mesmo pela Nubank, né, galera? Aqui, ó, para colocar elas também. E a gente consegue administrar muito melhor a carteira do que a gente administra, porque vai conseguir acessar histórico, aí a gente vê só ações, ó. Ações. Aqui, ó, só da compra de ações. E eu vou adicionar tudo aqui na minha carteira, né, galera? Isso aqui vai ser um trabalho que eu vou fazer no off, mas vai ser algo muito legal, que aqui no aplicativo da Fini. Então, de FIIs agora vão ser Fini e ações, entendeu? Vai ser fundos imobiliários e ações aqui também. Já está no aplicativo, né, galera? Vou adicionar aqui. Acho muito legal mesmo o aplicativo. Virou um aplicativo completo, né, galera? Tanto de fundos imobiliários quanto ações, pelo menos para minha carteira. Tem alguns que tem outros aí, né, BDRs, EFT, algumas coisas assim.
Então, é muito bom aqui, só para mim, né, galera? Para mim, pelo menos, que eu tenho fundos imobiliários e ações. Desculpa o gaguejamento, galera, por causa que tá de madrugada, já tô quase indo dormir, tava editando o vídeo, acabei vendo que ficou sem áudio. E para trazer o final do vídeo, comentem aí quanto que vocês já receberam desse mês. Se vocês já fizeram um aporte, estamos aí perto do 5º dia útil desse mês, né? Se eu não me engano vai ser na sexta-feira, porque o primeiro dia útil foi segunda, porque... Enfim, né, galera? Mas é isso, a gente tenta fazer esses aportes para diminuir na carteira, né, galera, para diminuir pelo menos um pouco dessa desvalorização e tentar sair da melhor forma. Mas infelizmente a gente não consegue fugir dessa queda, consegue abaixar as perdas com o investimento, mas com pouco dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa. Mas se eu tivesse mais dinheiro, a gente conseguiria fazer algo bem bacana aí no próprio canal, né, galera? Então, creio que no começo desse ano aí de 2025 vai melhorar, né? Tanto de fundos imobiliários, ações e os meus aportes, que provavelmente eu vou tentar arrumar um estágio na minha área para tentar fazer um investimento também. Já tenho noção do que eu vou fazer com o dinheiro. Tô tentando um estágio para já começar na minha área. E é isso, né, galera? Temos R$60 aí de reserva de emergência. Tô com 47 aqui também no total da conta. Então a gente está tentando administrar a carteira da melhor forma possível. Tem os dividendos para receber já na quinta-feira, né, galera? Não sei se mostrei para vocês, mas tem o RZTR e o VGHF que vai me pagar na sexta-feira, dia 7, se eu não me engano, dia 5º útil do mês. Então, a data base dele foi dia 31. Então, quanto mais um mês tem, tipo, 31 dias, o dinheiro acaba rendendo mais porque são mais dias úteis. Então, isso é uma das coisas que tem nos fundos imobiliários, para quem não sabe. Por isso que no mês, normalmente, de fevereiro, acaba rendendo mais porque tem menos dias úteis e acaba afetando nos dividendos de março. Junho, aqui, galera, vou mostrar para vocês quanto que eu teria recebido nesses últimos tempos. Aqui a gente tem uma variação muito alta. Não muito alta, né, galera? Não passa de 10, 20 reais. Mas de julho, de um mês para o outro, R$4 aí. De julho para agosto, R$153,50. De agosto para setembro, foram para 153 também. Setembro para outubro, foi para R$148. Então, nesses dois últimos meses... Nesses dois últimos meses não, no mês passado pelo menos eu não consegui ultrapassar os R$150 de dividendos. Creio que nesse mês aqui vou estar passando, por causa que novembro é um mês muito forte de ações, tanto quanto fundos imobiliários, ainda mais algumas ações que eu tenho na minha carteira, como Taesa, Transmissão Paulista, transmissões, né, essa linha de transmissões. Tem o Semin também, tem o Petrobras que costuma pagar nesse mês de novembro. Então, tem bastante fundos aí que normalmente pagam, né, fora Sanepar, mas tem aí umas ações boas para receber nesse mês. Fazendo o primeiro aporte desse mês, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Nesse mês aqui vou acumular R$1.000 de dividendos, né? Desde quando eu comecei, foram 7 meses mais ou menos. Com esses 47 que eu já recebi, se eu não me engano, eu chego pelo menos muito próximo, galera, desse dinheiro que eu vou chegar, né? Aqui, calma aí. Vou calcular, galera. 146,82 mais 153,29. A gente já vai calcular aqui, ó, para mostrar para vocês quanto que eu já tenho recebido aí perante esses últimos 7 meses, né? Contando com esse mais 193,60. O total dá 940 mais esses R$47, né, galera? Aqui, ó, novembro, 48 mais dá 47 e 44, que chega quase
R$ 988. O dividendo então esse ano, galera, eu consegui já chegar à marca de um salário mínimo de dividendos, porque nos primeiros meses aí eu consegui receber uns 100, R$ 200. No mês de abril eu ultrapassei os 220. Então esse ano eu recebi mais que um salário mínimo, se eu não me engano, nesse mês de novembro. E com esse mês de novembro também, né, calculando desde janeiro até esse presente momento. Então creio que já recebi, porque teve um mês que pagou 220, mas não pagou menos que R$ 100. Então a gente calculando aí, creio que dê mais que 1.412, né, galera, que é mais ou menos o salário mínimo aí, 1.412, 1.445. Então o último dividendo do mês, que vai ser o de dezembro, eu vou retirar esse dinheiro, eu não vou reaportar, eu vou sacar esse dinheiro, né, galera, para tentar ver, comprar alguma coisa, enfim, para manter o ânimo dos investimentos. E em janeiro a gente já volta ao normal. E é isso, galera. O vídeo de hoje foi esse, foi só para dar um contexto, tinha gravado aí uma parte bem legal, bem bacana, mas infelizmente acabou não saindo no começo desse vídeo, né, galera? O final do vídeo acabou saindo sem áudio. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, tamo junto, é nóis. Fiquei um tempo sem postar, acabou acontecendo várias coisas. E é isso, galera. Tamo junto, é nóis e valeu.